Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez, estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia e também estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Claudete Correia Machado de Oliveira, é de São José dos Campos, em São Paulo, Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Jonathan, da Igreja do Portal, está aniversariando, Eli Alves e Irani, são de Ipatinga, Minas Gerais, Marlene Pereira Alves é de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo, Nadir Cabral é de Colíder, em Mato Grosso, Maria do Socorro, de Petrolina, em Pernambuco, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença. Te damos graças, Pai, por nos conceder esta oportunidade de falarmos contigo e também de estudarmos a Tua palavra. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida, Pai. Abençoa todos os que estudam conosco e que enfrentam problemas em suas vidas, material, espiritual, familiar. Dê forças, Pai, dê vitórias a cada um, que continuem confiantes em Ti, buscando em Ti a solução dos problemas. E também, Pai, pedimos por Jonathan, que está aniversariando, que conceda a ele muitos anos de vida. Também pedimos uma bênção especial para Nadir Cabral, que necessita das Tuas bênçãos, Maria do Socorro também, e ainda Marlene Pereira Alves, e todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que recebam, Pai, as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência ao nosso estudo. Estamos falando esta semana a respeito da luz do santuário. Nós temos que sempre voltar a lembrar a todos vocês que aquelas profecias dos 2.300 anos que começaram a ser estudadas no início do século XIX, o ano 1810, 1820, por aí, Guilherme Miller, ele era batista, ele foi chamado para a guerra, ele era cristão, batista, mas não era um cristão fervoroso e estudioso da Bíblia, como muitos hoje, são apenas cristãos por serem, não estudam a Bíblia. E Guilherme Miller, ele foi chamado para a guerra e aconteceu um milagre. Um morteiro, uma bomba estourou perto onde ele estava com mais alguns companheiros e 3 dos seus companheiros foram feridos por esta bomba, um morreu e Guilherme Miller então pensou assim, olha, isso é um milagre, é Deus. Por quê? Porque o Guilherme Miller, ele acreditava que Deus era um Deus que havia criado o mundo, o ser humano, e deixado a própria sorte. Ele não tinha um relacionamento de amigo, de intimidade com Deus, o que nós precisamos ter. E então Guilherme Miller, após esse incidente lá com essa bomba, ele disse, não, Deus existe, Deus, ele me livrou, isso foi um milagre. E ele, voltando para os Estados Unidos, ele começou a estudar a Bíblia, versículo por versículo. Ele tinha a Bíblia, um caderno, uma caneta, e foi fazendo anotações e chegou nas profecias de 2.300 anos. E ali, ele fazendo os estudos, conforme nós vimos na semana passada, ele chegou à conclusão de que a purificação do santuário, no final dos 2.300 anos, seria a volta de Jesus. E ele começou a pregar sobre a volta de Jesus, e muitos cristãos da época, de várias denominações, criam também que Jesus estaria voltando. Esses são chamados os adventistas milleritas. Por quê? Porque eram seguidores dos estudos de Miller. Adventistas milleritas. Todo aquele que crê na volta de Jesus é chamado de adventista, porque crê no advento. Agora, por que nós, adventistas do sétimo dia, aceitamos esta mensagem? Porque nós cremos nessa doutrina do santuário. Ela é uma doutrina real que está aqui na Bíblia, conforme nós estamos vendo em Hebreus, conforme nós estamos vendo no Apocalipse. Este santuário existe no céu e foi lá que aconteceu então a purificação. Jesus, ele passou do lugar santo para o Santíssimo no final daquela data de 1844, quando findavam os 2.300 anos da profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. E então, Jesus não veio,
veio o grande desapontamento e muitos abandonaram a fé. Alguns permaneceram estudando para ver o que é que estava errado e eles viram, através do estudo da palavra de Deus, que o santuário no céu é que ocorreu esta fase de purificação. Jesus ele sai do lugar santo e passa para o lugar santíssimo, como o sacerdote, o sumo sacerdote fazia aqui no santuário terrestre uma vez por ano. E então, nós temos uma boa notícia deste lugar santíssimo. Sabemos que lá Jesus ele está realizando a obra de julgamento, mas nós não precisamos e não devemos temer a obra de julgamento de Jesus, porque ele é justo. Aqueles que porventura têm medo do julgamento é porque, quem sabe, não estão vivendo um relacionamento com Jesus, não estão vivendo um cristianismo na prática. São apenas cristãos nominais. Jesus, irmãos, ele é justo, como nós dissemos ontem. O nosso justo juiz, ele está olhando o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração. E quando nós lemos aqui em Hebreus no capítulo 4, nos versos 14 a 16, diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Vejam, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e ele entende as nossas fraquezas. É por isso que nós não deveremos ter medo do julgamento de Jesus. Ele sabe que nós somos fracos. Muitas pessoas nos escrevem dizendo assim: olha, eu não sei se eu vou estar salvo, não sei se eu estou salvo. Não tenha dúvida, tenha certeza, todos nós que aceitamos a Jesus somos salvos pela graça, mas nós precisamos continuar sendo salvos dia a dia, tendo relacionamento com Ele. Se a pessoa era uma pessoa que gostava de mentir, não vai mentir mais. E se ainda continua mentindo, peça forças a Deus para não mentir mais, porque mentir é pecado. E o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então, irmãos, se alguém tinha costume de pegar alguma coisa que não é dele, roubar, não roube mais. Peça a Deus forças para não cometer mais esse pecado. Porque se nós somos cristãos, mas continuamos praticando coisas erradas, isso vai nos tirar da salvação, da vida eterna. Mas se nós, pela graça de Jesus, pelo poder de Jesus, se nós vamos com confiança a Ele, clamamos, Ele vai nos dar forças e nós vamos vencer. Nós precisamos ter a certeza que nós estamos salvos em Jesus. Ele entende as nossas fraquezas, Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou. Por isso que nós deveremos nos aproximar com confiança ao trono da graça. Jesus sabe, porque Jesus ele se tornou um de nós, ele nasceu de carne e osso como nós nascemos, porque Deus ele não podia morrer. Jesus precisou se encarnar, tornar uma pessoa, um ser humano, para poder sofrer na carne tudo aquilo que nós sofremos, as tentações, as provações, mas ele venceu sem pecado. E é por isso que nós deveremos nos achegar confiantes ao trono da graça, porque ele nos entende. E ele vai nos dar força, irmãos, para sermos vencedores. Também, em Hebreus 10, nos versos 19 a 22, diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Aqui está claro, então, irmãos, dizendo que Jesus abriu este novo caminho através da cortina. Vocês se lembram que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a cortina do templo que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgada de alto a baixo? Jesus abriu este caminho. Nós agora temos acesso livre ao lugar santíssimo onde Jesus está.
Aqui no santuário terrestre, somente o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano. Não podia entrar qualquer dia lá no lugar santíssimo. Agora nós, hoje, depois da morte de Jesus, podemos nos achegar confiantemente todos os dias lá no lugar santíssimo, onde Jesus está intercedendo por nós. E então, irmãos, nós precisamos ter esta confiança de que Jesus, ele está pronto a nos aceitar, pronto a nos perdoar, pronto a nos dar forças para sermos vitoriosos nesta vida de luta, sofrimento e tentações que nós passamos. Em Apocalipse capítulo 11 e no verso 19, nos diz assim: Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi visto a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Então, este livro, ele foi aberto lá no templo de Deus, e ali dentro do templo de Deus foi vista a arca da aliança. Irmãos, nós temos pleno acesso, basta nós crermos, é pela fé. Nós temos que ter fé, que no momento em que nós clamamos a Deus, que nós nos colocamos de joelho e que nós nos rendemos, nós temos acesso ao trono da graça, no lugar santíssimo onde Jesus está realizando essa obra por cada um de nós. Como eu disse para vocês agora há pouco, esta é a boa notícia que nós temos de poder nos achegar confiantemente ao trono da graça, a qualquer dia, a qualquer momento, não importa. Se nós clamarmos com fé, com sinceridade de coração, nós estaremos ao lado de Jesus lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, onde ele está fazendo esta última obra. E a notícia boa é que Jesus, ele nos conhece, ele sabe que somos fracos, mas ele está pronto a nos estender a sua mão e a nos dar forças, nos dar capacidade para também sermos vitoriosos nesta batalha que nós enfrentamos aqui em nossa vida. E Deus, ele quer fazer uma aliança com cada um de nós, um concerto, fazer um contrato. Nos diz aqui a palavra de Deus que esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está aqui em Hebreus capítulo 8, verso 10. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Ele sabe que somos fracos, somos pecadores e que necessitamos da graça dele, do poder dele em nossa vida, e ele quer imprimir em nossa mente e em nosso coração as suas leis. Precisamos ser obedientes. Não adianta querermos estar nos céus não obedecendo a Deus aqui nesta terra. Fomos salvos para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Então Deus quer imprimir em nossa mente, em nosso coração, a sua lei. E Jesus, ele está pronto a nos salvar totalmente de todo e qualquer pecado que porventura nós ainda cometemos. Ele quer nos dar a vitória. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe e retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas ainda quero fazer uma pergunta. Tem você se achegado confiantemente ao trono da graça a fim de alcançar misericórdia? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.